E aí, meu povo, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente de Educação Física. E convido vocês para fazer aqui comigo a leitura do objeto de conhecimento. Vamos lá? Aula 5, objeto de conhecimento, esportes de combate. Detalhamento, Muay Thai. Olha só que legal, né, o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam ansiosos para saber um pouco mais sobre o Muay Thai. Então vamos de aula. Muito bem, pessoal. Então falamos aí, né, sobre esportes de combate. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, né, de esportes aí que vocês podem ver já pelas características aí onde esses lutadores estão se posicionando, né, um de frente para o outro, realmente simulando um combate, né? A gente vê aqui várias formas, né, de serem combatidos, né? Cada figura dessa representa uma modalidade desse esporte de combate, como por exemplo o boxe, né, o taekwondo, que é aquela lutazinha lá no cantinho, que eles estão com capacete, esse implemento, esse equipamento de segurança aqui no tórax. Temos também representados aqui o jiu-jitsu, ou seja, esportes de combate, onde de fato, né, eles vão combater um com o outro a fim de atingir ali um objetivo. Certo? Então, assim, a gente vai ver agora qual é a definição, né, que a nossa Base Nacional Comum Curricular nos dá a respeito desses esportes de combate. Vamos lá. Esporte de combate, segundo a BNCC, fala que essa reunião, né, de modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço por meio de combinações de ações de ataque e defesa, como, por exemplo, o judô, o boxe, a esgrima, o taekwondo e etc. Né? Vocês puderam observar aí nessas imagens, né, algumas representações desses esportes de combate. E olha onde eu vi surgir, onde eu vi aparecer aqui para vocês, nesse ambiente aqui que caracteriza um ambiente de luta. Nós estamos vendo aqui um ringue, onde acontece, né, onde é o palco, né, de algumas lutas desses esportes de combate. Certo? Então, nesse local aqui, pode acontecer disputas, por exemplo, de boxe, do próprio, da luta livre, né? Ou seja, diversas lutas podem acontecer aqui nesse ambiente. É nesse ambiente que os lutadores eles vão se opor, né, se posicionar de frente para o outro, a fim de aplicar essas técnicas, né, que são ali específicas de cada modalidade de luta, né, e pontuar, né, até chegar ao nocaute, ou então, através desse somatório de pontuações, ganhar a luta, que vai acontecer ali em um tempo determinado, ou seja, em um tempo específico ali, para essas modalidades, tá certo? Então, vamos falar hoje especificamente sobre o Muay Thai. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse esporte, tá certo? O Muay Thai, ele é um esporte, né, como conhecemos hoje, que teve origem ali na Tailândia, né? Ele é referenciado como boxe tailandês, justamente por ter sua origem ali na Tailândia. No decorrer da aula, vocês vão observar que ele teve sim influência, o Muay Thai, como nós conhecemos hoje, teve influência na Tailândia, mas hoje ele tem características um pouco diferentes, tá certo? E ele tem como objetivo nocautear o adversário por meio de golpes que vão acontecer com os punhos, com os cotovelos, com os joelhos e pés. E essa prática ela é conhecida por utilizar 8 armas, justamente porque é o somatório, né, desses pares, como punhos, né, nós temos aqui 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos e 2 pés, portanto, 8 armas, que são justamente esses instrumentos, digamos assim, que são utilizados para a execução, né, desses golpes durante a luta. E vamos conhecer um pouco mais sobre a história, né, a origem ali do Muay Thai.
Então, a história do Muay Thai ela é datada de mais de cerca de 2.000 anos, lá na Tailândia, né, que quando os agricultores eles buscavam formas de se defender em guerras e invasões na Tailândia. E para lutar contra essas investidas, como vocês vão ver na próxima cartela, os tailandeses eles começaram a desenvolver técnicas de luta que dariam origem ao Muay Thai como nós conhecemos hoje. Então, naquele momento, né, da história da Tailândia, estavam acontecendo muitas invasões, né, muitas guerras, e para se defender, esses tailandeses, eles fizeram ali, né, utilizaram-se de técnicas, de lutas, para justamente se defender desses ataques. E a partir desse momento, né, foi surgindo ali, foi começando a se caracterizar a luta do Muay Thai. E o Muay Thai, ele não era só praticado, né, pela população tailandesa, mas também, como vocês vão ver agora na cartela, era praticado pelo exército e os lutadores eles tinham um reconhecimento social, né, por praticarem essa luta e também por dominar bastante as técnicas que envolvem essa luta. E os reis tailandeses eles incentivavam, né, a prática do Muay Thai e até mesmo, como exemplo, eles praticavam essa arte marcial. E nós temos aqui alguns personagens que são super importantes até os dias de hoje, né, pela sua influência, né, e pela sua ação direta para formação, né, do Muay Thai e também para transformar o Muay Thai conhecido. Nós temos algumas personagens que são bastante importantes na história do Muay Thai, como o Nai Kanon Thon, né, que é uma das figuras mais famosas ali dessa cultura, né, do Muay Thai. Por quê? Porque ele foi capturado pelos birmanenses, que eram inimigos ali da população da Tailândia, e quando esses invadiram o território tailandês, ele lutou, né, e ele se saiu muito bem durante essas lutas. Ele foi desafiado, né, a lutar contra os birmanenses e com um desempenho magnífico, venceu diversas lutas, né, saiu vencedor de diversas lutas, e essas lutas aconteciam sequencialmente, né, eram seguidas ali. E por conta disso ele ganhou fama, ganhou reconhecimento, tornando-se ali o pai do Muay Thai. Nós temos também uma outra personalidade, né, chamada Rei Prachao Suá. Esse rei, ele é outro nome muito importante do Muay Thai, porque ele governou ali no século XVIII, e ele era um grande entusiasta da luta e um exímio lutador, ok? Então, por volta ali do ano de 1930, foram definidas, né, as regras que formam o Muay Thai com as características que tem até os dias de hoje, né? E a partir de então ele começou a se popularizar, como vocês vão observar aí na cartela, não somente na Tailândia, mas isso vai se expandir para todo o mundo, ok? Então, assim, hoje, né, existe ali uma briga, digamos assim, não entra-se muito no consenso quando falam de Muay Thai, né, como esporte de combate ou como arte marcial. Então, assim, para deixar claro, o Muay Thai como luta antiga é considerado uma arte marcial, mas o Muay Thai, né, com essas regras que foram formuladas ali a partir de 1930 e caracterizada como nós conhecemos hoje, é definido como um esporte de combate. Então, só para ficar claro, né, essa separação. E lembrando também que o Muay Thai, como nós conhecemos hoje, com as regras, ele se distanciou, teve ali puxou um pouco das características originárias ali da Tailândia, mas ele se distanciou um pouco dessa realidade ali logo no início, lá na Tailândia, há quase 2.000 anos, ok? E agora a gente vai ver um pouco mais, falar um pouco mais, na verdade, sobre a graduação no Muay Thai. Existe uma história por trás dessa graduação. Então, lá
né, nos primórdios onde surgiu essa luta, as mães elas levavam seus filhos para a guerra e quando isso acontecia, elas amarravam uma corda de uma determinada cor, né, uma cor específica no braço dessa pessoa, do seu filho que estava indo ali para a guerra. E também era amarrado na cabeça. E ela fazia pedidos, orava aos deuses budistas para que esses filhos eles pudessem voltar, né, com segurança da guerra para a sua casa. E essa corda trançada, ela recebe o nome hoje como Kruang, Prashyat e Prajed, tá certo? Então, essas cordas, né, são utilizadas hoje, não na Tailândia, mas lembra que eu falei da configuração que originou, de fato, o Muay Thai como nós conhecemos hoje. Então, aqui no Ocidente, nós temos essa característica de graduar o atleta, né, o lutador, através dessa corda que é amarrada aqui no braço do atleta. E essa corda ela vai se diferenciando conforme ele vai evoluindo na luta. Então, esses lutadores do boxe tailandês, como vocês vão ver, eles não são diferenciados por graduação. Mas, aqui no Brasil, como eu falei, essa classificação dos lutadores, ela se dá através de níveis, né? Isso foi estabelecido lá em 1930. E segundo, né, a Confederação Brasileira de Muay Thai é dada da seguinte forma, que vai aparecer agora para vocês. Lembra que eu falei que essas cordas que são amarradas aqui no braço, elas se diferenciam por cores, conforme o atleta ele vai evoluindo na luta, e essa evolução ela se dá com o tempo de prática, né, com o tempo que o lutador ele demanda, né, para praticar, né, quanto mais ele pratica, mais ele vai evoluindo, né, e as técnicas também, né, que ele vai evoluindo durante as lutas. Então, ela começa ali a graduação com essa corda de cor branca, depois ela passa de branca com ponta vermelha, depois vermelha, vermelha com ponta azul clara, e depois azul clara com ponta azul escura, que já vai ser o instrutor que vai possuir, né, essa cordinha aí com essa cor, o azul escuro com ponta preta, que vai pertencer ao instrutor master, a preta, que vai ser o professor, né, que vai possuir essa graduação ali, preta e branca, que já vai corresponder ao mestre, preta, branca e vermelha, que é o último nível, né, que é atingido ali pelo grão-mestre na luta do Muay Thai. Lembrando, né, frisando que essa caracterização, né, dessa classificação que os lutadores vão recebendo, isso acontece só aqui no Ocidente. Lá onde se originou, lá na Tailândia, eles não utilizam esse tipo de diferenciação ali por tempo, por exemplo, de luta praticada, ok? Só para deixar bem claro essa informação. Agora falando sobre os equipamentos que são utilizados durante uma luta de Muay Thai. Como equipamentos, nós temos aqui luvas, protetores bucais, caneleiras, bandagens e coquilhas, que é aquela proteção para a área íntima masculina. São usadas ali com o intuito, né, de garantir a integridade física do praticante. Então, esses equipamentos, eles são essenciais, porque como nós estamos falando de esporte de combate, né, obviamente vai ter muito combate, vai ter muito contato físico, então certas partes do corpo que são vitais, né, para nos manter vivos, obviamente, precisam ser protegidas, porque o intuito, né, desse embate não é levar esse lutador, né, a ter ali algum problema que acabe, por exemplo, com a sua própria vida, né? Justamente, vocês vão ver, né, no decorrer da aula, que o intuito da luta, ela tem outros princípios, outros fundamentos que vão além dos físicos.
certo? Então, por isso é importante ter esses implementos durante, né, o embate, né, durante a luta propriamente dita. E para que essa luta ela aconteça, né, com segurança para o lutador, além desses equipamentos, existem regras também pré-estabelecidas para que a luta ela aconteça de uma maneira principalmente justa para ambos os atletas, que são essas regras que a gente vai conhecer, as principais, na verdade, que norteiam essa luta. Vamos lá. As 10 regras principais do Muay Thai começa aqui com a proibição, né, de morder, por exemplo, cuspir, arranhar, beliscar ou atirar o adversário ao chão de forma intencional. Então, assim, não é possível, não é permitido utilizar-se de outras coisas, de outros movimentos, de outras atitudes dentro, né, da luta, durante a luta, que não sejam os fundamentos que são aplicados, que são ensinados para aquela determinada luta. Certo? Então, essa atitude de morder, de cuspir, de arranhar, elas não são permitidas, porque vai infringir, obviamente, uma regra específica aqui dessa modalidade de luta que nós falamos, que é o Muay Thai. Segundo, os golpes abaixo da linha da cintura são permitidos, porém não são permitidos golpes nos genitais utilizando o joelho. Ou seja, golpes ali na linha da cintura, especificamente no Muay Thai. Lembrando que nós estamos falando do Muay Thai. O Muay Thai ele tem os seus fundamentos, tem seus golpes específicos, ok? E por conta disso ele tem essas regras específicas. Então, no Muay Thai, por conta de utilizar tanto os braços quanto as pernas, eles permitem golpes em algumas áreas do corpo, que se diferencia, por exemplo, do boxe, né, que vocês vão ver, que utiliza apenas a parte superior do corpo, tá certo? Então, o terceiro ponto ali, a terceira regrinha principal, é proibido atacar o adversário que esteja no chão. Então, uma vez que o adversário ele caiu no chão, né, depois de ter recebido algum golpe seu, por exemplo, você não pode se aproveitar dessa situação para ir lá e atacar mais ainda o seu oponente. Você tem que esperar ele levantar e a partir do momento que ele levanta, você dá sequência à luta. Lembrando que a luta, como todo esporte, necessita do fair play, ou seja, do jogo limpo. E jogar limpo é justamente fazer com que o seu oponente ele esteja em situação igual à sua. 4. É permitido o clink, ou seja, agarrar o adversário para aplicar golpes, porém o clink ele não pode ser mantido por mais de 5 segundos. Então, esse agarramento ele é permitido durante a luta do Muay Thai, mas ele só pode ser mantido até 5 segundos. Os golpes, eles são permitidos apenas com os punhos, cotovelos, joelhos e pernas, sendo proibido golpear com a cabeça, ombro, braços ou mãos abertas, ok? Prosseguindo, os lutadores, eles devem usar luvas e protetores bucais durante a luta, e a luta é dividida em 5 rounds de 3 minutos, ou seja, a luta acontece em 3 momentos ali de 3 minutos, que tem intervalos de 2 minutos entre eles para permitir, né, essa recuperação rápida ali do lutador. E se o lutador sofrer uma queda, o árbitro contará até 8 antes de prosseguir com a luta. E se o árbitro considerar que o lutador não está mais em condições de continuar a luta, ele poderá encerrar essa luta e se a luta terminar em empate, um round extra será realizado para decidir o vencedor, ok? Então, assim, vocês já viram como é que são as principais regras dessa luta, dessa modalidade de luta, né, chamada Muay Thai. E agora a gente vai ver quais são os principais golpes que são permitidos serem aplicados durante uma luta, ok? E a técnica, né, para a execução desses golpes. Então, nós começamos aqui com socos, tá?
No Muay Thai são permitidos, né? Como eu já falei para vocês, nós utilizamos os membros superiores e os inferiores para aplicar esses golpes durante a luta e através, né, dos socos, que recebe também o nome de jab, direto, cruzado e uppercut, você pode atingir determinadas partes, né, do seu oponente. Então, falando especificamente aqui do jab, o jab ele vai ser dado com o braço que está à frente e o jab ele tem como alvo acertar o queixo do adversário. Então, lembra de fazer sempre uma guarda, né? Porque se a gente está falando aqui de golpes que são aplicados na parte superior, você monta a sua guarda aqui protegendo o seu rosto, né? E no caso da execução do jab, ele vai aqui para frente, né? A fim de atingir o queixo do oponente. O direto, falando agora especificamente do direto, ele pode ser um pouco parecido com o jab, mas nesse caso, o braço que estava aqui, ó, atrás, ele vai para frente, ele também tem como objetivo acertar o queixo do adversário. Já o cruzado, né, que é aquele golpe que visa atingir a lateral da face do adversário, ele vai ser dado aqui, ó, a guarda, e vai ser dado aqui para atingir a lateral da cabeça aqui do adversário. O uppercut, ele já é um movimento, né, dado de baixo para cima, que também tem como objetivo atingir o queixo. Então, ó, uppercut, né, atingir o queixo do adversário, vem de baixo para cima. Prosseguindo ali com as cotoveladas, né? As cotoveladas têm o objetivo de atingir a cabeça do adversário de maneira lateral ou pela frente, e se forem bem aplicadas, né, são golpes muito potentes, pode levar ao nocaute, né, que é quando o lutador oponente ele não tem mais força para reagir, ele fica completamente desnorteado e não consegue mais dar andamento na luta. Falamos também aqui a respeito dos chutes, né? Os chutes, eles podem ser feitos com os pés ou também com as canelas, né? E acertar as pernas, o abdômen ou a cabeça do seu oponente. Falando sobre as joelhadas, elas podem ser aplicadas frontalmente ou lateralmente, né? A fim de atingir também, dependendo da distância que você esteja do seu oponente, aqui, essa parte aqui do abdômen do seu oponente, onde pegar esse golpe. E falando também das defesas, porque na luta você ataca, mas também você tem que estar sempre com a sua guarda mantida para defender, se defender desses golpes aplicados pelo seu oponente. Então, nas defesas, o lutador ele vai utilizar ali os braços, os ombros e as pernas, que vão servir como uma proteção, um escudo, né? E agora eu vou trazer aqui para vocês um videozinho onde vocês vão conseguir, né, ver melhor a execução, visualizar a execução desses fundamentos. Vamos lá. Olá, eu me chamo Marcelo, sou professor de Muay Thai. Agora eu vou demonstrar para vocês o jab. Venha comigo. Jab. A mão posterior ela fica protegendo o lado oposto do rosto para golpes que venham de lá. Giro um pouco o pulso e volto. Girei e voltei. Direto. Direto. Joguei. Direto. Esse aqui é o direto, tá? E volta para a posição inicial, que é da guarda. Cruzado. Cruzou. Cruzou. Pisou. Cruza e volta. Fazer lateral. Ó. Pisa, cruza e volta. Upper. Upper. Pisou. Upper. Pisou. Upper. Frente. Pisa. Upper. Pisa. Upper. Frontal. Frontal. Essa aqui, ó. Cotovelada frontal. Bateu. Voltou. Meio passo e volta. Joguei de frente. 1, 2, 3,
Vamos fazer agora a cotovelada posterior, que é do braço de trás. Joguei, cotovelo. Passou a mão do lado do cabelo, como se eu fosse pentear o cabelo aqui, ó. Passei, entrei. Ombro na frente do queixo. Cotovelada posterior. Cotovelada posterior. Chute. Chute. Tesoura, marca, abre. Trouxe o chute. Perfil. Tesoura, marca, abriu, voltou. Joelho. Joelho. Joelho para frente, levemente o tronco para trás. Bum. Bloqueia. Bloqueia. Sobe a perna e bloqueia. Ó, pezinho chapado. Não posso levantar a perna, senão perco a instabilidade. Ó, 1, 2. Obrigado pela participação. Esses aqui foram alguns fundamentos do Muay Thai que eu utilizei hoje, como jab direto, cruzado, tá? E muito obrigado e até a próxima. Muito bem, então espero que vocês tenham conseguido visualizar aí os principais fundamentos do Muay Thai. Tem outros fundamentos também, mas esses são os principais. E para deixar mais claro ainda como é que esses fundamentos são aplicados na luta, eu vou trazer um outro videozinho para vocês, onde vai ser possível observar esses movimentos sendo aplicados numa luta propriamente dita. Vamos ao vídeo. Bom, então observem aí o posicionamento dos lutadores, né? Como eles não baixam a guarda, ficam sempre com a guarda levantada para não deixar, né, que esses golpes atinjam ali principalmente o seu rosto, a sua cabeça, né? E não levem eles ao nocaute. Então, ó, observem as técnicas aplicadas, né? Os chutes. E eles sempre esperam o melhor momento para aplicar esses golpes. Nunca tirando, né, o olho do seu oponente, isso é super importante, a concentração, a agilidade para entrar com esses golpes no momento que o oponente, né, marcar bobeira ali, e aí eles entram com esses golpes para pontuar, né, ou também chegar ali ao nocaute ali no final da luta, tá certo? Muito bem, então vocês viram aí um pouco mais sobre o Muay Thai, né, sobre esses fundamentos, né, é um esporte maravilhoso, um esporte de combate, né, que forma, né, a pessoa em diversos aspectos, não só no físico, lembrando que luta não é briga, tá certo, gente? Então vamos ver aqui os principais benefícios adquiridos com a prática do Muay Thai. Vamos lá. Então, o Muay Thai, né, na sua prática, ele ajuda no emagrecimento, né, porque é uma atividade bastante intensa, que demanda ali de uma perda calórica bastante significativa, melhora o tempo de reação e a concentração, ajuda na autoestima, né, deixa o lutador mais confiante, melhora a resistência cardiorrespiratória, porque é uma atividade muito intensa, então ajuda o seu corpo a trabalhar de diversas maneiras ali, aumenta a flexibilidade, né, porque para a execução dos golpes você precisa ter a sua flexibilidade bastante trabalhada, né, para justamente não interferir na execução dos golpes, ensina técnicas de defesa pessoal, trabalha também o autocontrole, a postura e a disciplina, como vocês vão ver na próxima cartela. Né, melhora o condicionamento físico, fortalece a musculatura das pernas, panturrilha, abdominal, quadris, braços e peitoral, ou seja, trabalha o corpo como um todo e também alivia o estresse. Muito bem, então vocês viram aí os principais benefícios, são inúmeros, mas tentei resumir aqui os principais benefícios que você adquire ao praticar o Muay Thai. Espero que vocês tenham despertado pelo menos a curiosidade, né, para fazer uma aulinha, como eu fiz, a professora Ju fizemos, foi bastante significativo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês entendam que
o esporte de combate, ele não é briga, ele não forma pessoas que vão ali brigar, mas forma ali o caráter, a personalidade da pessoa para manter o equilíbrio e agir no momento correto, tá certo? Então, obrigada pela participação de vocês nessa aula, que vocês tenham aprendido os conteúdos e até uma próxima oportunidade.